Eu moro numa cidade, cantinho do interior, num porto que é feliz. Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje teremos uma aula muito interessante, uma aula bem diferente de História e Geografia, sobre um assunto cheio de curiosidades. Vamos aprender um pouco mais sobre a história da nossa cidade, sobre nossa Porto Feliz, seus pontos turísticos, quando era habitada pelos índios e sobre a chegada dos bandeirantes, há muitos anos. Eu sou a Jaqueline, mas podem me chamar de Jaque. Nessa videoaula, vamos começar com um vídeo bem legal e rapidinho no canal Tricolicos do YouTube, sobre o porquê que não tem muitos índios na cidade. E depois desse vídeo, vamos seguir com a professora Cícera, para ela nos explicar melhor toda essa história. E aí, estão prontos? Bora lá! Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Porque não tem muito índio na cidade. Por quê? Eu estou aqui com o Ricardo, que é geógrafo. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Lud, e você? Tudo Ai, bem? tudo bom. Olha, um ticolico amigo nosso, ele quis saber por que a gente não encontra índios na cidade. Bom, antes da descoberta do Brasil, todo esse território era dos índios. Mas com a chegada dos portugueses em 1500, tudo mudou. Junto com os portugueses, vieram doenças que os índios não conheciam e não estavam preparados para elas. E grande parte dos nativos morreu. Os índios que sobreviveram precisaram trabalhar para o homem branco como escravos. Mas e hoje, como que tá? Alguns índios se adaptaram à vida na cidade. Então quer dizer que existem índios na cidade? Existem, mas eles não usam aquelas penas, aquelas pinturas, como a gente está acostumado a ver nos livros. Puxa. Eles usam roupas comuns, então quando a gente acaba encontrando um índio na cidade, a gente nem percebe que ele é um índio. É verdade, né? Isso, mas a maioria dos índios vivem nas florestas e também nas reservas indígenas. Reservas o quê? Reservas indígenas são terras protegidas por lei contra invasões, onde eles vivem. Que legal! As florestas são cada vez mais disputadas por grandes empresas, indústrias e madeireiras. Os garimpeiros estão chegando cada vez mais perto dos índios atrás de riquezas. E conforme essas coisas acontecem, as árvores são derrubadas e os rios contaminados. Com a proteção dos índios, a ideia é mantê-los numa parte intocada da natureza, para eles poderem viver da pesca, da caça e usar as árvores para fazer suas casas como faziam seus ancestrais. Hoje, no Brasil, temos 240 tribos com cerca de 900 mil índios. Puxa, mas isso é muito? Não, isso é bem pouquinho, comparado com o que tinha no Brasil na época que o Cabral chegou. Sim. Proteger os índios é proteger uma parte muito importante da nossa história e da nossa cultura. Ai, muito bem. Eu adorei essa explicação, Ricardo. Muito obrigado, De viu? nada, Lud. Ai, que legal. E aí, pessoal? Vocês entenderam tudo? Entendi, Lud. Tchau. Tchauzinho e até o próximo. Hoje nós vamos estar falando sobre os índios aqui da nossa cidade de Porto Feliz. Como todos podem ver aqui a imagem, ó, a gente sempre encontra na entrada da nossa cidade ali, ó, o batelão, o barco com os bandeirantes. Mas hoje a gente vamos estar falando sobre os índios, que também envolvem os bandeirantes na história. Olha lá, todas as tribos indígenas eram unidas por um grau de parentesco. O que é grau de parentesco? É parente, ou seja, pai, mãe, vovó, irmão, filho, todo mundo é a família. Daí, ó, temos aqui, ó, a responsabilidade das mulheres da tribo indígena eram cuidar das crianças e preparar os alimentos
alimentos. E dos homens eram pescar, caçar, construir a canoa, fazer guerras. Então, ou seja, enquanto os homens iam lá, pescava, traziam um peixe para a mulher ali, a mulher ia preparar o alimento para toda a tribo indígena poder se alimentar. Eles também construíam os barcos, que eram as canoas deles, né? Para poderem atravessar, por exemplo, de um lado para o outro do rio, um local de maior distância, né? E faziam guerras. Por que faziam guerras? Porque atacavam as terras dele, a pessoa que ia lá se atacava que nem os bandeirantes. Os bandeirantes chegaram, quando chegaram aqui, foram atacar os índios, ou seja, foram entrando no território deles para poder dominar os índios. Então, o que aconteceu? Os índios, para se defender e defender a família deles, eles acabavam fazendo a guerra, que era para proteger eles e a família deles. Daí, ó, os primeiros habitantes aqui de Porto Feliz foram os índios. Índios o quê? Os índios guaianás, conhecidos também como índios do tronco Gé. Olha lá, ó, que eles não se fixavam no mesmo local, ó, e não tinham o costume de plantar. Eles viviam sempre na mesma região. Então, o que a gente pode falar? Que eles viviam sempre na mesma região. É o quê? Vivia aqui em Porto Feliz, em Itu, em Cabreúva, todas cidades aqui da região, cidades próximas, locais próximos, mas nunca fixavam na mesma região, porque eles não ficavam no mesmo local, aliás, na mesma região não, no mesmo local, eles nunca se fixavam no mesmo local. Por quê? Porque eles não ficavam aqui em Porto Feliz só, que não era a única terra deles para eles viverem. Ele é que nem uma pessoa, quando a pessoa vai fazer mudança, ela não vai às vezes de uma cidade a outra, tem gente que vai de cidade longe, lógico, mas eles não, eles iam de cidade próxima, que nem uma família que vive se mudando. Nunca tem uma casa própria, específica ali naquele local. E eles também não tinham o costume de plantar. Ou seja, eles não iam lá e plantavam uma plantação de milho, alguma plantação de soja, qualquer coisa para eles poderem se alimentar. Não, eles não tinham o costume de plantar, ó. Eles alimentavam-se da caça e da coleta, porque eles iam lá caçar um animal, por exemplo, uma capivara, algum animal assim, eles traziam para as mulheres estarem preparando da tribo para todo mundo poder se alimentar. E da coleta o quê? Que eles achavam lá uma árvore de maçã, ele ia lá, coletava maçã, tudo para todo mundo comer da tribo, ó. Então era assim a subsistência dele, assim a cultura dele, assim que ele se alimentava. Daí nós temos aqui, como todo mundo conhece, o rio Tietê, que é aquele rio grandão, bonito, que passa na nossa cidade, que hoje em dia, coitadinho, tá bem sujo, né, gente? Bem poluído, mas antigamente não. Antigamente ele era um rio bonito, vistoso, uma água limpa, cheia de peixes, ó. Então, ó, o rio Tietê, ó, Ti igual rio e Etê igual grande, ou seja, era conhecido como Rio Grande, ó, era chamado de Rio Anhembi, que é aquele rio que corre para baixo. Então, o rio Tietê não era conhecido naquela época como Rio Tietê, como a gente conhece hoje em dia. Antes ele era conhecido como Rio Anhembi, na língua do Tupi, ó, que eram os outros índios, uma outra tribo de índio aqui de Porto Feliz, que eram os índios Tupi. Então eles eram conhecidos, ó, como Rio Anhembi na língua deles. Eles chamavam o Rio Tietê de Anhembi, ó, que significava o rio que corre para baixo, ó. E daí, que nem eu falei para vocês, ó, eles possuíam bastante variedades de peixe, ou seja, foi o que ajudou os guaianás, que foram a primeira tribo que habitou aqui em Porto Feliz, aqui na nossa cidade, foi o que ajudou os índios guaianá a ficarem mais tempo aqui. Ou seja, em vez deles ficarem, mudavam, não ficavam fixos aqui, mas porém eles ficaram mais tempo aqui. Então acredita-se que foi por causa da grande variedade de peixe, era bastante alimento para ele, com a tribo, a família dele, todo mundo se alimentar. Os índios guaianás não viviam em aldeias nem ocas. Tá todo mundo acostumado a ver o desenho do índio lá com aquela casinha toda bonita, feita aquela oca deles, né? Só que não, aqui eles não tinham essa oca para eles viverem. Então o que eles tinham? Ó, a gente tem aqui, ó, as perfurações naturais rochoso do Araritaguaba, que é a localização à margem esquerda. É o quê? O nosso Parque das Monções, que todo mundo conhece aqui em Porto Feliz como a gruta. E tem aqueles paredões bonitos que a gente vê lá, tudo de pedra. Acho que todo mundo já reparou que tem tem buracos, ó, que nem nessa foto aqui que a gente pode ver aqui do nosso paredão, ó, o buraco. Então eram locais onde os índios ficavam lá dentro, eles moravam dentro desses buracos que a gente vê lá no paredão da nossa gruta, que é no Parque das Monções, né? O correto a gente falar aqui em Porto Feliz. Daí nós temos, ó lá, o nome Araritaguaba, lá.
Araritaguaba, ó, era o nome do paredão rochoso. Chamava de Araritaguaba o nome do paredão rochoso, ó. Que daí, ó, Araritaguaba é de origem indígena, que significa arara mais ita mais guaba. Ou seja, a gente separou aquela palavra Araritaguaba, ó, que é igual, ó lá, arara, ita, pedra, guaba, comer, que significa o quê? Arara come a pedra. Mas aí você vai falar, nossa, professora, mas que coisa estranha, como assim? Arara não come pedra, ninguém consegue comer pedra. É duro, é difícil de comer. Pois é, só que aqui, ó, e esse paredão aqui, ó, acredita-se que há milhões de anos, esse paredão aqui do Parque das Monções, que a gente vê, há milhões de anos, ele era coberto por um mar. O mar, ele era coberto pelo mar. Então ele tem o quê? Ele tem sal nessas pedras rochosas. Então as araras ficavam ali, bicando devagarinho, afiando o bico, comendo. Então elas comiam, fazia bastante sombra, tinha bastante árvores. Então, ó, todos esses buracos aqui que vocês estão vendo, além do mar ter feito esses buracos, possivelmente, que acredita-se que por ter sido um mar, ou que tem um mar ali há milhões de anos, então as araras também, ó, ajudaram a fazer esses buraquinhos, porque elas ficavam ali em cima, se alimentando devagarinho, bicando, pegando um pedacinho. Olha lá, os colonizadores paulistas preferiam os índios tupis, além deles caçarem, pescar, também plantavam alimentos. E os índios guaianás não plantavam, mas também eram escravizados. Ou seja, os colonizadores paulistas, os bandeirantes, que foi os quais a gente vimos lá no começo, lá quando a gente começou no primeiro slide que eu mostrei para vocês a canoa com os bandeirantes aqui da nossa cidade. Quando eles chegavam, eles se escravizavam. Então, foi o que eu falei, os índios tentavam defender a família deles fazendo guerra. Mas mesmo assim, eles tinham um armamento, então chegavam assim, muito bruscamente nos pobrezinhos dos índios. Então, eles acabavam escravizando. Então, que nem eu falei pra vocês, os primeiros índios aqui da nossa cidade foi o Guaianás. Mas a gente também teve os tupis. Daí, qual que é a diferença deles? Os tupis, além deles caçarem e participarem da coleta, de ir lá na árvore, pegar as coisinhas para comer e tal, eles também plantavam, e os Guaianás não. Então, os bandeirantes preferiam os tupis, porque os tupis, eles plantavam. Então, dava mais lucro para eles. Quando eles se locomoviam, tinha terra, os índios que sabiam plantar, que eram os tupis, escravizados, eles plantavam. Então, tinha alimento para todo mundo comer. E os Guaianás não plantavam, eles não tinham esse costume, não tinham essa cultura. Porém, quando a mão de obra dos tupis estava muito fraca, porque eles eram resistentes aos bandeirantes, porque ninguém queria ser escravizado, né? Escravizado seria o quê? Fazer um serviço forçado. A pessoa não quer trabalhar e ele é obrigado a trabalhar sem ter nenhum dinheiro. Imagina trabalhar sem ganhar nenhum dinheirinho. É complicado, né? Ser obrigado a trabalhar. Então, quando eles faltavam mão de obra, quando eles tinham resistência, os tupis, eles não queriam trabalhar, os bandeirantes optavam pelos Guaianás, porque eles não queriam ficar sem a mão de obra. Então, para ajudar eles de forma escrava, eles também aproveitavam-se da mão de obra dos tupis e dos Guaianás. Aqui a gente pode ver na imagem, ó, todos os índios aqui, ó, já estão até de roupas, alguns, porque o quê? Quando os bandeirantes chegavam, eles usavam roupas. Então, eles obrigavam os índios a se vestir igual a eles e tudo, então foram escravizados. Vamos lá. A região de Porto Feliz também se teve a aldeia de maniçoba. Maniçoba é o quê? Guisado de folhas de mandioca com carne seca. Ou seja, folha com mandioca, carne seca e peixe. É um negócio que eles faziam na folha, uma dobradura. Olha lá, o padre Manuel de Nóbrega, da aldeia de São Paulo, Piratininga, foi até a aldeia de Maniçoba para criar um grupo de catequese indígena. Ou seja, acredita-se que o padre Manuel de Nóbrega veio até aqui em Porto Feliz, nessa aldeia de Maniçoba. Acredita-se que a aldeia também possa ser daqui de Porto Feliz. Então o padre veio até aqui para tentar fazer a catequese, impor a religião católica, né? Catequizar os índios, mas, né, não se teve muito sucesso. A gente não sabe dizer, ó. Vamos lá ver, ó. Aqui é a igreja, aqui é a Nossa Senhora Mãe dos Homens, que está na nossa igreja, a Matriz Mãe dos Homens, ó. Por isso que tem esse nome, ó. Na época lá, ó. Toda a parte aqui o padre catequizando o índio.
Ó, não se sabe a localização exata da aldeia de Maniçoba, ou seja, por isso que eu falei que acredita-se que possa ter sido aqui em Porto Feliz. Ó. A aldeia de Maniçoba desapareceu e até hoje não se descobriu o que aconteceu. Olha lá, uma das hipóteses é que os bandeirantes poderiam ter atacado os índios para escravizar. Foi aquilo que eu falei, eles obrigavam os índios a trabalhar, a escravizar. Então foi acabando. Ó. Então acredita-se que pode ser esse um dos motivos da aldeia. Ó. Como a gente não sabe ela está situada, essa aldeia, ela provavelmente, se não tivesse aqui em Porto Feliz, ela poderia estar próxima. Que seria aqui nas cidades de Salto, Itu, Cabreúva e aqui em Porto Feliz. Então a gente não tem uma situação certa, uma localização certa dessa aldeia, o que aconteceu. Até hoje não se sabe. Mas acredita-se muito mesmo, de acordo com os indícios, né, que essa aldeia de Maniçoba, ela existiu sim, ó. Que tem as fotos dos bandeirantes, ó, que eu falei pra vocês que eles chegavam com armamentos. Os índios lá tinham só arco e flecha, enquanto eles tinham armamento de fogo, ó. Então eles impunham, ó, o bandeirante aqui, ó, os índios, eles eram escravizados, eram obrigados a trabalhar com os bandeirantes. A escravidão dos índios guaianás e dos tupis pelos bandeirantes teve grande foco também nas expedições pelo rio Tietê, que na língua tupi era o Anhembi antigamente, olha lá, chamada de monções, ou seja, essa expedição é o quê? Pegar o barco e ir pelo rio Tietê, que então chamava de movimento monções. Monções significa estação do ano em que se dá em determinado fato. Aqui em Porto Feliz até a gente comenta, já escutamos bastante gente falar que esse fato aqui da estação do ano é o vento monçoeiro, é a direção do vento, que o vento conseguia levar, no caso, a canoa, né, o batelão, ó, aqui, ó, vamos ver aqui, ó, eles partiam para Cuiabá em busca de ouro, então os índios eram levados junto com os bandeirantes, porque os bandeirantes iam para Cuiabá em busca de ouro. E os índios faziam o batelão, uma espécie de barco confeccionado de tronco de árvore, chegando a medir aproximadamente de 12 a 13 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. Ou seja, o batelão é aquele troncão gigante de uma árvore que eles cortavam, abriam, ó, e era bem grandão mesmo, cabia muita gente, bandeirante, as coisas, armazenavam comida. Então era com esse barco aqui, com esse batelão, que a gente pode falar que é esse o nome, né, que eles andavam pelos rios, e os índios que faziam isso daqui, ó. A gente já até viu aqui na nossa gruta, aqui da nossa cidade, o Parque das Monções, esse barcão gigante, ó. Que é esse daqui, ó, bem grandão mesmo, ó, de tronco de árvore. Tem lá pra gente olhar, um dia a gente vai lá dar uma olhada. E esse daqui, ó, tem aqui a foto, que é a nossa igreja matriz, que eu comentei da Nossa Senhora lá, da parte da catequese, que o padre veio para tentar catequizar os índios, ó, que é o centro aqui da nossa cidade. Essa foto aqui é uma foto de mais antiga, né? Como era antigamente a nossa cidade. Hoje em dia ela já mudou um pouco, porém a igreja continua com a mesma frente, o mesmo jeitinho. E esse daqui, ó, é o símbolo da nossa cidade, da bandeira. Quem nunca viu na bandeira, né? O símbolo, ó. Os dois bandeirantes, o batelão, as araras. Então aqui tem um pouquinho até de história, a gente pode ver de Porto Feliz aqui na bandeira. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até o próximo encontro. E aí, pessoal? Qual parte da aula vocês gostaram mais? As curiosidades dos índios, das tribos, como eles viviam, a chegada dos bandeirantes, ou ainda como a cidade foi se transformando, a diferença do antes e de hoje. É tudo muito interessante, né? O que acham de fazerem um grupinho de estudos agora e conversarem sobre tudo isso que vimos? Boa sorte! A gente vai ficando por aqui. Espero que realmente tenham gostado. Essa aula foi elaborada para vocês com muito carinho, por mim, pela Cícera e as nossas companheiras, Ana, Stella, Daiane, Graziela e Natália. Um grande abraço e até a próxima! Num tempo muito distante, história mais bela não há. Partiram daqui bandeirantes nas monções pra Cuiabá encontrar